Olá, eu me chamo Luiz Ladama e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, mantendo assim vocês sempre bem informados do que está acontecendo e possíveis direções do mercado. Hoje nós vamos trazer o que aconteceu no mercado do dia 22 de janeiro de 2025, mercado que ainda continua enfrentando as questões aí de volatilidade pela questão de clima, pelas questões da economia americana. Então fique com a gente para acompanhar o que realmente aconteceu de importante na data de hoje. O mercado hoje na Bolsa dos Estados Unidos acabou trabalhando em baixa na faixa de mais ou menos 1%, tanto de queda para a soja quanto para o milho. No caso da soja, nós tivemos aí o março fechando com 11,25 centes de baixa, cotado a 1.056, ainda acima do piso dos 1.050. O milho, por sua vez, perdeu 5,75 centes, com o fechamento a 484,25. O mercado claramente trabalhou em cima das notícias vindo do governo americano. Isso porque se esperava-se uma energia maior na questão das tarifas e de tomadas de pulso mais firme pelo lado do governo americano, que não vem ocorrendo na mesma velocidade com que o mercado já havia precificado. Com isso, nós acabamos vendo realização de lucro nas bolsas, o que forçou o mercado a começar a vender suas posições, um cenário de chuva aí para a região da Argentina um pouco melhor nos últimos dias de janeiro, chuvas essas que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas traz uma certa calmaria para o mercado. E além disso, nós tivemos a queda do petróleo em quase 3%, que também está atrelado à questão das medidas adotadas pelo governo americano. Isso porque petróleo, commodities, vinham trabalhando forte com algumas incertezas em relação às medidas tarifárias americanas. Conforme essas medidas vão se alongando ou não acontecendo na velocidade esperada, o mercado acaba retirando essa precificação de risco. Por isso que a gente vê aí nesse caso o petróleo caindo 3%. Mesmo com o andamento da safra no Brasil, nós estamos vendo os prêmios aí não caírem de uma forma tão rápida. Isso porque o número de ofertas do mercado anda mais escasso. A região mais central do Brasil, por causa de chuvas, a colheita acabou não andando da forma como deveria. E isso acaba diminuindo o número de oferta. Na região do Paraná, regiões onde realmente já está mais colhido, o produtor acabou colhendo, esperando um pouco aí por preço, pelo que a gente observou do mercado. Então, esses fatores de não se aumentar a oferta do produto têm ajudado a manter os prêmios aí com quedas não tão acentuadas. Desse jeito, fevereiro, que praticamente está se encerrando, trabalhou com queda aí de 15 centes na data de hoje. E o março ainda se permaneceu aí inalterado em relação à data do dia anterior. Para ter uma ideia, março em Paranaguá hoje tem comprador a 35 centes abaixo. Essas mexidas de câmbio de Chicago e de prêmio trouxe um cenário de queda aí para as commodities um pouco mais calmo até do que realmente se viu em queda de Chicago e em queda de câmbio. O mercado caiu na faixa de mais ou menos 1,5% para a soja e mais ou menos 1% para milho. No caso da soja, nós vimos as paridades aí de março caírem praticamente em todo o território nacional, isso para desde regiões ao norte do Brasil como ao sul. No caso do milho, algumas necessidades pontuais ainda fez com que aquela determinada região mantivesse os preços. Mas, a grosso modo, a gente já começa a ver os programas de exportação realmente se encerrarem e o mercado ficar aí mais direcionado ao mercado interno. Claro, o mercado interno precisa estar comprando milho, precisa se abastecer, mas você perde um forte concorrente de liquidez ao produto, que é a exportação. E o dólar, que hoje teve um impacto bem negativo em relação a preço, caiu 1,43%. Fechando assim abaixo da casa de R$6, algo que a gente não via aí desde o comecinho ali de dezembro. A mínima chegou a 5,9160 e o fechamento a 5,9470. Isso o mercado analisou da seguinte forma: como o mercado precificou um dólar mais alto, até mesmo pela incidência do início aí do governo Trump, e o mercado acabou vendo que essa velocidade de tarifas, essa velocidade nas medidas econômicas pelo governo americano acabam sendo um pouquinho mais lentas do que esperado. Então o mercado acaba retirando aquele prêmio de risco que se precificou lá atrás, acreditando que logo na entrada de Trump algumas tarifas já fossem divulgadas logo de cara. Então, pelo fato dessa tarifação não ocorrer já na entrada do seu mandato, o mercado financeiro acaba retirando parte desse precificação de risco e por isso que a gente viu o dólar caindo na data de hoje. Em relação à questão de clima, aí nós observamos que aí, falando praticamente nessa semana, até 5, 6, 7 dias,
As regiões mais central recebem poucas chuvas, algo em torno de 30 a 40, algo que não impede o processo de colheita nessa região, então nós devemos ter uma colheita mais acelerada na região central do Brasil. As mesmas chuvas que também são benéficas para a região sul, onde o estado de São Paulo será o mais beneficiado, na casa de mais ou menos 60, 70 milímetros, mas todo o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina deve receber algo em torno de 30 a 40 milímetros, que realmente cai num momento muito precioso para a produtividade dessas regiões, assim como ao sul do Mato Grosso do Sul. Nós já temos falado para vocês aí nos outros vídeos que claramente uma quebra nessas regiões já foi sentida, mas mesmo assim ainda se desenha uma safra cheia na América do Sul, principalmente no Brasil. A Argentina, que é um grande centro de notícias hoje, demonstra na região mais central ali chuvas ali na faixa de mais ou menos 30 a 60 milímetros, o que para esse período que estava vindo de secas ajuda e muito a cultura daquele país. Então o mercado vê com um lado positivo a vinda dessa chuva e acaba retirando parte aí de um prêmio de risco em relação a uma quebra de safra argentina. Falando um pouco de como foram as chuvas aí no Brasil nos últimos 5 dias, nós observamos que praticamente a região que não atingiu, aí, que não teve chuvas, ficou muito ali na região oeste do Paraná, região que aqui a gente chama de região Beira-Lago, pegando uma parte ali do sudoeste paranaense, o oeste catarinense e o oeste do Rio Grande do Sul. As demais regiões aí que precisavam de chuvas, todas elas acabaram recebendo uma boa umidade. Lembrando que na região noroeste ali do Rio Grande do Sul, onde acabou tendo um pouco menos de chuva nesses dias, alguns dias atrás também recebeu outras chuvas aí que deixam uma situação ali um pouco mais confortável. Por sua vez, Minas sim foi uma região que não teve tantas chuvas, mas também a situação de umidade daquela região está totalmente aí sob controle. Então isso vem trazendo sim o Brasil por uma boa safra mundial. Muito se questiona ou se contesta as diferenças na análise de números, mas nós temos hoje sim a Conab na casa de 166 milhões, o SDA 169 milhões e algumas entidades, como o caso da Biof, divulgando 171,5 milhões de toneladas. Então nós devemos ter uma safra praticamente aí numa faixa de 17 a 18 milhões, superior à que foi a safra passada. Por hoje nós ficamos por aqui, com essa volatilidade que o mercado sempre tem trazido para nós aí nos últimos dias. A questão clima na América do Sul é um ponto de atenção que o mercado continua olhando e muitas vezes precificando tanto aí para cima quando essa chuva na Argentina principalmente acaba ficando mais distante. E ao momento que essas chuvas retornam naquela região, o mercado acaba retirando parte dessa precificação de risco, o que ajuda a derrubar as cotações. Mesmo assim, é importante falar que a safra na América do Sul ainda vem se desenhando ser uma boa safra. A questão econômica mundial, principalmente com relação à entrada de Trump no governo americano, é um fator que sim, o mercado vai tradear e vai acompanhar por bastante semanas aí para entender como será este comportamento. Lembramos que a partir de março nós temos as intenções de plantio também americana, que deve destinar uma área maior para o plantio de milho em relação à soja. Olhando hoje de uma forma geral, nós não observamos nenhum fator importante que gere uma grande alta de preços, já que a questão quadro oferta e demanda ela se encontra equilibrada. Mas é importante a gente acompanhar aí diariamente e entender o que está se passando no mercado, porque o mercado pode virar de tendência a qualquer momento. Então fique com a gente, acompanhe as notícias e se mantenha sempre bem informado com os nossos vídeos. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã.